Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Nesse momento, vamos estar aqui iniciando mais uma aula. Dessa vez, hoje, vamos falar, então, do nosso conteúdo, seguindo aí de projetos elétricos prediais, a respeito, falando hoje do dimensionamento de eletrodutos, assim como vocês estão vendo aí no slide. O dimensionamento de eletrodutos. Sobre a instalação de eletrodutos, a NBR 5410, que é a norma que regulamenta instalações elétricas de baixa tensão, como já foi falado várias vezes para vocês, ela estabelece o seguinte critério. Em instalações embutidas, aquelas dentro da parede, só são admitidos eletrodutos que suportem os esforços de deformação, características da técnica construtiva utilizada. Ou seja, ele deve ter capacidade de suportar uma possível deformação ali dentro da parede, por exemplo. Ou esforço físico, por exemplo, que vai ser feito ali nele. Qualquer que seja a situação, os eletrodutos a serem utilizados em instalações devem suportar as solicitações mecânicas, química, elétrica, térmica que forem submetidas. Então, eles devem suportar, no caso aqui, o aquecimento dos condutores, e todas ali as situações, vamos supor, algum peso de alguma massa que é jogada ali na alvenaria, alguma coisa assim para tampar, e assim por diante, tá? Os eletrodutos só podem ser instalados condutores isolados, ou seja, não pode colocar cabos que não são isolados dentro dos eletrodutos. Cabos unipolares e multipolares, então não tem problema você usar um cabo unipolar ou multipolar, como a gente viu na aula passada sobre os condutores. Mas não tem problema, porém todos têm que ser isolados. Os condutores dos cabos multipolares devem pertencer a um mesmo e único circuito. Então, são o quê? São algumas diretrizes que a norma NBR 5410 diz para utilização de eletrodutos. Continuando aqui, no caso dos condutos fechados, que são os eletrodutos, por exemplo, é admissível que os condutores pertençam a mais de um circuito nos seguintes casos. Ou seja, que um condutor pertença a mais de um circuito. Por exemplo, quando as 4 condições seguintes forem atendidas, que é no caso que os circuitos venham a pertencer à mesma instalação e tiverem o mesmo dispositivo geral, o mesmo disjuntor de manobra e proteção, por exemplo. A seção nominal dos condutores fase, por exemplo, estiver dentro do intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas, tipo 2,5, 4, 6 milímetros, todos os condutores tiverem a mesma temperatura máxima de serviço contínuo. E todos os condutores tiverem também a tensão de isolação maior que a tensão nominal presente mais alta. Todas essas questões aqui, que a gente acabou de ler aqui por último, são questões que elas são aceitas e satisfeitas facilmente numa instalação que a gente costuma projetar. É muito fácil, porque normalmente você tem uma tensão somente ali, quase que somente aquela mesma tensão para toda a casa. Então, normalmente, essas diretrizes aqui vão ser satisfeitas. Quando se trata de circuito de força, comando ou sinalização de um mesmo equipamento também. Quando se trata do circuito de força, comando e ou sinalização de um mesmo equipamento, também você pode usar
condutores que pertençam a mais de um circuito. Como o nosso foco, então, é eletrodutos, né? Os eletrodutos, para você dimensionar ele, você precisa, não exatamente dessas medidas, mas para você falar de um eletroduto, por exemplo, para você conseguir comprar um eletroduto, você vai precisar entender dessas medidas, né? Basicamente, né, ali você tem um eletroduto com o cabo interno, né? O SU é o que? É o diâmetro do cabo ali, né? Essa parte preta aqui é o cabo em si, tá? Essa parte branca aqui é a parte interna, a área interna do eletroduto, e a parte de fora é a área externa, né? Então temos aqui que esse DI é o diâmetro interno do eletroduto, o DE diâmetro externo e o E é a parede, vamos dizer assim, o diâmetro ou a grossura da parede do tubo, podemos dizer assim, certo? Então, o que acontece? Existem a norma NBR 5410, né? Ela estabelece uma taxa máxima de ocupação dos eletrodutos, que não deve ser superior aos que está indicado no caso nessa tabela aí, ó, que é a tabela 1, né, da taxa máxima de ocupação em eletrodutos, né, lá da NBR 5410. Então, o que ele fala? Ele fala que quando eu tenho um condutor, eu posso ocupar 53% do meu eletroduto. Quando eu tenho dois condutores, eu posso ocupar 31% do meu eletroduto. E quando eu tenho três ou mais condutores, eu posso ocupar 40% do meu eletroduto. Basicamente assim. Então, aqui um exemplo, né? Temos um eletroduto e os condutores lá dentro, né? Os condutores aqui estão ocupando 40% da área interna aqui do eletroduto e tem 60% de área livre, né? Como foi dito para vocês, tudo isso aí tem a ver com o quê? Sobreaquecimento do condutor, que vai implicar em quê? Vai implicar em queda de tensão, em, e como que fala? Em, em isolação danificada nos condutores, podendo levar, por exemplo, um acidente, um incêndio, um curto-circuito, colocando a perder a instalação elétrica da residência. Então, a gente conhecendo então alguns modelos aqui de eletroduto, né, nós temos aqui esse de PVC flexível, leve, né? Isso aí todo mundo conhece, todo mundo já viu aí em alguma obra, em alguma residência aí, ou prédio que está sendo construído, todo mundo conhece esse tipo de eletroduto, né? Conhecido aí Tigreflex. Então, ele mostra aí um desenho, né, onde expõe aí o diâmetro interno, diâmetro externo e a grossura da parede do tubo também, né? E os comprimentos que costumam ser vendidos, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? Esse DE é o diâmetro externo dele, tá? O DI é o diâmetro interno, o E é a parede, tá? Grossura da parede, e esse é o comprimento da mangueira como um todo. Então, quando eu tenho um tubo de diâmetro externo de 16 milímetros, o diâmetro interno dele é de 11,7 e a parede é de 2,1. E costumamos, acho que deve vender então essa mangueira de 50 metros. Para um de 20 milímetros, eu tenho o diâmetro interno de 15,4 e o E de 2,3, também de 50 metros. Para um de 25, eu tenho o diâmetro interno de 19, o E de 3 e o comprimento de 50 metros também. E para o diâmetro externo de 32 milímetros, né, ou 1 polegada, temos o diâmetro interno de 25, o E de 3,5 e o comprimento de 25 metros. Tá? Então, as características principais desse eletroduto aí, ele é o quê? Ele é anti-chama, né? Ele é anti-chama, ele não
propaga a chama, podemos dizer assim, né? Isso é interessante para que, em caso de princípio de incêndio, o incêndio não consegue se propagar por meio dele, né? Ele tem cor amarela e é bastante leve. Algumas aplicações, né, são instalações elétricas embutidas na parede, né, de baixa tensão, executadas em alvenaria, né, que é a parede de tijolo, com recobrimento de argamassa em obras residenciais, comerciais e industriais. Isso aí todo mundo já conhece, não precisa nem explicar mais. Eletroduto de PVC flexível médio. É o Tigreflex, só que dessa vez agora reforçado, né? Aí ele tem as medidas são semelhantes, né? Se vocês olharem aqui na tabela, né? 16, 20, 25, 32, os diâmetros internos, parede e comprimento são semelhantes. E as características, né, dele, ele é anti-chama, cor cinza, médio, tem elevada resistência química contra corrosão, ou seja, esse aqui tem uma resistência muito maior contra corrosão, certo? Que tipo de aplicação ele pode ser utilizado? Em instalações elétricas embutidas em laje de concreto, por exemplo, tá? Ele é mais resistente que o outro. Temos aqui um outro modelo de eletroduto, né? Eletroduto de PVC rígido roscável. Ou seja, esse tem rosca, tá? Temos aqui uma tabela de medidas dele, né? Onde mostra aqui para a gente aqui as dimensões, o B que ele fala que é essa rosca, né? O comprimento de rosca. O DI é o diâmetro interno. O L é, no caso, como que eu vou dizer? O comprimento dele, né? O comprimento máximo da barra de tubo, podemos dizer. Então, as barras são todas de 3 metros. Você pode ver, 3, 6, 6, 6, 3. Aqui em cima, nessa linha aqui, estão aqui as medidas do diâmetro externo do tubo, tá? Então, por exemplo, temos o de 20, de 25, de 32, de 40, 50, 60, 75, 85 e 110. Para esses modelos de eletroduto, né? Esses aqui normalmente é usado embutido em laje, por exemplo. E esse sim tem uma resistência muito grande para suportar, por exemplo, ali o peso do concreto sobre ele, né? Na hora que ele está sendo ali embutido. Então, o de 20 ele é o mesmo que o de meia, tá? Se for comprar, por exemplo, é o mesmo de meia polegada, 20 milímetros ou meia polegada. 25 milímetros ou 3/4 de polegada. 32 milímetros ou 1 polegada. 40 milímetros ou 1 1/4 de polegada. 50 milímetros e 1 polegada e meia. 60 milímetros ou 2 polegadas, e assim sucessivamente, tá? Aí eu tenho que, para cada comprimento, uma quantidade de rosca, né, que vai variando, a parede de tubo também que vai aumentando, e o diâmetro interno também que vai aumentando, certo? E o comprimento das barras são todas de 3 metros. Então, as características principais desse eletroduto é o que? Ele é anti-chama, né? Cor preta, rosca nas duas extremidades, tem alta resistência mecânica, como eu falei para vocês, no caso de você estiver embutindo ele, por exemplo, em uma laje, esse eletroduto vai ter uma resistência mecânica muito grande aí para, por exemplo, não se deformar. Pensa que você está embutindo um eletroduto para depois passar os condutores. Se por um acaso o peso da massa, ou seja lá do que for, comprimir a parede do tubo e o tubo fechar, como que você vai passar os condutores? Então, e às vezes você vai ter uma força mecânica muito grande no local, é bom você usar, então, esse tipo de eletroduto aí, que não vai ter problema com parede de tubo amassada, atrapalhando a passagem dos condutores. Que tipo de aplicação, né? Então, instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em obras prediais, comerciais, industriais, e que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada, como eu dei exemplo para vocês, né? Entradas de padrões residenciais, por exemplo, eles são muito utilizados também. Beleza? Então, a gente conheceu então alguns modelos de eletroduto que são utilizados em instalações residenciais. Podemos então determinar então o diâmetro deste, né, de acordo com a nossa situação, né? Já que a gente já dimensionou os condutores,
Então, agora nós temos que saber qual eletroduto nós vamos estar utilizando. Então, os itens necessários para o dimensionamento, né? A planta com a representação gráfica da fiação, com a seção dos condutores indicados e a tabela específica que fornece o tamanho do eletrodo. São os dois itens que a gente precisa, tá? Para estar dimensionando. Então, aqui está a nossa tabela. É muito simples, pessoal. Não tem segredo, tá? Muito mais simples aqui, dimensionamento de eletrodutos. Tudo vai se envolver em torno dessa tabela aqui. Tá? Espero que ninguém tenha dúvida. Se tiver, pode me procurar. Realmente é muito simples, tá? Porque tudo tem a ver com essa tabela e ela é mais simples de entender do que as outras tabelas mostradas aí nas aulas anteriores, por exemplo. Então, lendo aqui, ó, essa tabela ela tem a ver com o quê? A ocupação máxima sugerida dos eletrodutos de PVC. Esse aqui está conforme a NBR 6150, certo? Se vocês forem lá, vocês vão ver. Então, o que eu tenho nessa tabela, gente? O que eu tenho nessa tabela? Aqui embaixo eu tenho o tamanho nominal, né? Falando aqui aquelas medidas, né? O de 16 é o mesmo que 3/8, o de 20 é o de meio, o 25 é o 3/4, o de 32 é 1 polegada, o de 40 milímetros é 1 1/4, como eu mostrei anteriormente para vocês estarem entendendo. Na verdade é porque seria uma conversão, né? Aqui em cima é em milímetros e aqui é a medida em polegada. Aí em cima milímetros e embaixo é sempre polegada. Então, olhando aqui na tabela, nós temos na primeira coluna aqui, ó, seção nominal dos condutores, tá? Que estão sendo utilizados lá, que você já dimensionou, que você já sabe por onde vão passar, quantos condutores vão passar, você já sabe. Você já pode ter, por exemplo, separado todo ali os circuitos, eles vão passar por onde, né? Então você sabe o que vai acontecer ali na situação. Então, aqui estão os condutores, né, que a gente vai estar, que a gente já está usando. Então, a gente vai usar os números dos condutores, bitolas e quantidades de condutores para a gente poder escolher, então, a bitola o diâmetro do eletroduto que a gente vai estar utilizando. Então, nessa coluna, eu tenho valor de bitola de cabo, em milímetros quadrados, né, a seção dos condutores. Na linha aqui, por exemplo, eu já tenho o quê? Número de condutores no eletroduto. Ou seja, então eu fui lá na minha planta baixa e verifiquei que em um certo local vai passar lá 3 fases, 1 neutro, 2 retorno, certo? E assim por diante. Fui lá no outro eletroduto, passa fase, neutro, retorno, tal, entendeu? Então, cada ponto de eletroduto vai ter a passagem de condutores. E esse eletroduto precisa comportar a quantidade de cabos dentro do eletroduto. O que vai acontecer? Eu não posso, por exemplo, querer pegar um eletroduto de meia polegada e querer colocar, por exemplo, 30 condutores dentro dele que não vai caber nem metade. Concorda comigo? Isso dependendo da bitola. Quanto mais grosso o cabo, mais espaço ele vai ocupar. Então, por isso existe essa tabela, tá? E é muito, mas muito simples. Então, vejamos aqui para vocês terem uma noção. Eu tenho, por exemplo, em uma parte lá, em um eletroduto qualquer, que eu estou olhando lá no meu projeto, eu vi lá que, por exemplo, está passando 7 condutores, número de condutores no eletroduto. Então, lá dentro vai ter que passar 7 condutores. 7 condutores. Qual que é a bitola dos meus condutores? Eu me pergunto dessa forma. Não, meus condutores são de 4 milímetros. Não. Tem de 1,5, tem de 2,5 e tem de 4. Qual bitola que eu vou usar? 4. Usa sempre a bitola maior, tá? Arredonda para cima, vamos dizer assim. Então, Então, a gente considera, se você tem 7 condutores de 4 milímetros, qual que é, então, a bitola do eletroduto que eu vou usar? Olha o cruzamento, 7 condutores
de 4 milímetros. Opa, então é aqui. 25 milímetros a bitola o diâmetro externo do meu eletroduto para 7 condutores naquele ponto, tá? Quer dizer, então, que eu vou conseguir passar, então, dentro do eletroduto de 25 milímetros, 7 condutores de 4 milímetros quadrados, tá? Como eu falei, se você tem 5 condutores, 7 condutores dentro de um eletroduto, esses condutores não são todos de uma bitola só. O que você faz? Você pega a bitola maior que está lá dentro e considera ela para todos, tá? Para você poder sempre arredondar para cima. Se você arredondar para baixo, por exemplo, pode não caber dentro do eletroduto os cabos que você quer passar, certo? E assim por diante, gente. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 9 condutores dentro do eletroduto, 2 fases, 2 neutro, 4 retorno e assim por diante. Então, tem 9 condutores. E um dos condutores que está lá dentro, ele tem 10 milímetros. Os outros é tudo bem mais fino, mas um tem 10 milímetros. Então, qual que é o eletroduto que eu vou usar? A bitola do eletroduto nesse ponto. Então, nesse ponto, 9 condutores com 10, eu vou até cruzar. 9 e 10, eu vou usar um eletroduto de 40 milímetros. Ou, olhando aqui embaixo, 1 polegada e 1/4 aqui embaixo. Certo? A mesma coisa, 40 ou 1 polegada e 1/4. Tá aqui, ó. Porque aqui é medidas em tamanho nominal do eletroduto em milímetros. Então tá aqui, ó. 10 milímetros o cabo que tá lá dentro, maior. São 9 condutores que tá lá dentro, então eu vou usar uma bitola de 40 milímetros. Tá? No meu eletroduto, naquele ponto. Por exemplo, o último exemplo aqui para gente. Vamos supor que eu tenho, então, aqui lá 5 condutores, né, de 2,5. Por exemplo, 5 condutores de 2,5. Então, vem aqui no 2,5, 2,5, até chegar no 5. Então, o eletroduto que eu vou utilizar, a bitola, o diâmetro externo dele de 20 milímetros, tá ok? É o diâmetro externo do meu eletroduto. Não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo. Basicamente é isso aí. E assim por diante. Então, basicamente é isso aí. Eu creio que ninguém deve ter ficado com dúvida. Se tiver ficado com dúvida, pode entrar em contato comigo. Mas para a gente garantir que vocês vão ter aprendido, vamos resolver então aqui alguns desses exercícios aqui rapidamente. São 6 questões aqui. A gente resolve rapidinho, tá? Então, a primeira pergunta lá vai. Qual será o diâmetro do eletroduto em milímetros se for necessário passar 5 condutores, sendo que o maior é de 4 milímetros quadrados? Como eu falei para vocês, 5 condutores e o maior de 4 milímetros quadrados, então eu vou considerar o maior, né? Independente dos outros, eu vou considerar o maior. Então, tenho 5 condutores de 4 milímetros. Vamos lá na nossa tabela. 5 condutores estão aqui, de 4 milímetros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até onde? Até onde aqui? 20 milímetros o nosso eletroduto, certo? É esse ponto aqui, ó. 4 milímetros, 5 condutores. 20 milímetros, certo? O eletroduto. Questão 2. Qual a quantidade máxima de condutores que poderá ter um eletroduto se o maior for 6 milímetros quadrados? Veja só, qual a quantidade máxima de condutores que poderá ter um eletroduto? Ele quer saber se o maior for 6 milímetros quadrados e o eletroduto for 25 milímetros. Ou seja, então agora ele tem a bitola do cabo e tem o eletroduto. Ele quer saber qual que é o máximo que eu posso passar. Volta lá na tabela da mesma forma, certo? Então, ele tem o quê? O cabo é 6 milímetros. O cabo é 6 milímetros. O eletroduto é de 25. Então, eu pego os 6 milímetros aqui e procuro o primeiro, o máximo aqui, que vai até 25. Esses 4 aqui pode usar o de 25. Ó. Esse pode, esse pode, esse pode. Até aqui, para cá, já não pode mais usar o de 25. Tem que usar o de 32. Então, o limite é esse aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. Ele pergunta, ó,
qual a quantidade máxima de condutores que poderá ter esse eletroduto, né? Se o maior cabo for de 6 milímetros quadrados, tá? Para esse eletroduto de 25 milímetros. Então, eu estou no de 4 aqui, mas é o de 6. Então, é o de 6 mesmo. Então, 25, 25, 25, até aqui, então, é 25. Né? Então, no de 6 milímetros, até aqui é 25. Qual que é o número de condutores que eu posso ter, então, aqui nesse ponto? Até 8 condutores, gente. Ó. A pergunta dele foi de trás para frente. Foi o contrário, tá? Mas são 8 condutores. Tá? Então, qual é a quantidade máxima de condutor que pode ter um eletroduto com o maior condutor de 6 milímetros quadrados e o eletroduto de 25 milímetros? São 8 condutores, tá? A gente acabou de olhar na tabela. Questão 3. Qual eletroduto deverá ser usado em uma instalação que necessita de passar 10 condutores? Qual eletroduto deverá ser usado em uma instalação que necessita passar 10 condutores, sendo que o maior é 2,5? Então, 10 condutores em 2,5. Qual que é a bitola diâmetro externo do meu eletroduto? 10 condutores de 2,5, 10 condutores. Então, 10 condutores estão aqui, 2,5 está aqui. Então, vai ser esse aqui. Qual é o eletroduto que eu vou usar? 25 milímetros. Eletroduto de 25 milímetros, certo? Então, 3 já foi. Questão 4. Qual será o diâmetro do eletroduto? Qual será o diâmetro do eletroduto se for necessário passar 6 condutores, sendo que o maior é de 2,5, certo? Ou seja, qual que é o diâmetro do eletroduto? Da mesma forma do anterior. 6 condutores de 2,5. Vamos lá ver. 6 condutores de 2,5. Qual que é o diâmetro do eletroduto? 20 milímetros, certo? Diâmetro externo do eletroduto, 20 milímetros, para 6 condutores. Questão 5. Qual que é o diâmetro do eletroduto se for necessário passar, dessa vez, 4 condutores, com o maior sendo 4 milímetros. Ou seja, então 4 milímetros, quantos condutores? 4 milímetros para 4 condutores. Então, 4 condutores estão aqui, 4 milímetros está aqui, então cheguei aqui. Também será um eletroduto de 20 milímetros. E, por último, questão 6. Qual o diâmetro do eletroduto se for necessário passar 8 condutores? Dessa vez, 8 condutores, sendo que o maior é de 6 milímetros. Então, vamos lá, na tabela. 6 condutores de quantos milímetros? Na verdade, 8 condutores de 6 milímetros. Então, tem aqui 6 milímetros. 8 condutores com 6 milímetros está aqui, certo? Ou seja, eu vou usar um eletroduto de 25 milímetros. Certo, pessoal? Eu acho que ninguém ficou com dúvida aí, tá? Realmente é uma aula muito simples, mas importante para a gente, tá? Espero que todos tenham conseguido aí absorver o máximo de conteúdo possível, tá? E qualquer dúvida, pode falar, pode postar no grupo do WhatsApp, tá? Que a gente vai estar respondendo e tirando todas as dúvidas, ok? Conto com a colaboração de vocês aí para que cada vez mais preste atenção nas aulas aí. Até mais, pessoal. Boa noite.